Sabe aquela sensação que seu computador não pertence mais a você? Você só queria ligar o PC, abrir um jogo ou terminar, sei lá, um trabalho, mas é recebido por uma atualização obrigatória, um anúncio de assine Game Pass e uma barra de tarefa cheia de aplicativo que você nunca pediu. Hoje, o Windows parece um hóspede folgado na sua própria casa. Ele consome seu processamento, exige internet até para ser instalado e decide a hora que você deve reiniciar. Seja você gamer ou profissional, a raiva sempre vai ser a mesma. Mas aí vem a pergunta, será que a grama do vizinho é mesmo mais verde? Todo mundo fala do Linux como a terra prometida da liberdade, sem anúncios, sem aplicativos adicionais e com você no comando de cada megabyte do seu PC. Vale a pena o choque cultural do Windows 10 para uma distro Linux em 2026? Nesse vídeo eu não vou te vender uma ilusão, vou te mostrar o que você ganha de verdade na prática e, principalmente, o que você perde nessa troca. Fica comigo até o final porque eu vou te ajudar a decidir se teu perfil é de quem deve fugir do Windows ou permanecer nele. Salve, salve galera, eu sou Smith e seja muito bem-vindo ao meu. Galera, eu já comecei o vídeo comparando o Windows com o Linux, mas isso é uma coisa totalmente burra de se fazer, porque o Linux tem uma proposta totalmente diferente do Windows, e o Windows a mesma. O problema é que a internet já acostumou a separar um time A do time B. Mas comparar o Windows com o Linux não é, por exemplo, comparar iPhone com Android. É um pouco mais profundo, é uma falha de conceito. Pensa comigo, o Windows é um eletrodoméstico. Você compra, liga na tomada e faz o que a Microsoft planejou. Você é um consumidor. Se a geladeira quebrar ou ela decide mudar de cor da porta, você aceita e compra outra. Você é um consumidor novamente. Já o Linux não é um produto, ele é um ecossistema, ele é um conjunto de ferramentas profissionais e você não é um consumidor, você é um utilizador e, se quiser, um construtor, que você também pode criar sua distribuição Linux totalmente de graça. E galera, o primeiro passo que a gente tem que fazer para passar para o Linux é escolher uma distribuição dela. Ou seja, tem muitas opções, cada um para cada gosto. Então eu vou te ensinar a achar uma adequada para você, tá ligado? Uma que você vai usar e não vai ter muitos problemas. Galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse site aqui, ó, que vai estar na descrição do vídeo para vocês. Esse site vai estar ajudando a gente a escolher a nossa distro Linux, ou seja, uma distribuição Linux que serve exatamente para mim, tá ligado? Primeiramente, você vem iniciar teste. Ó, aqui já pergunta pra gente qual é a sua necessidade. Você pode escolher as necessidades que você quer. Por exemplo, quero uma distribuição para uso diário, quero usar o Linux para navegação web com anonimato. Ó, por exemplo, eu quero uma distribuição para o uso diário, então vou marcar aqui, ó, e vou clicar em continuar. Galera, você tem que responder todas as perguntas certinho aqui, que no finalzinho eles vão te dar uma distro que vai ser compatível com você, digamos assim. Então, quando eu terminar aqui, eu já volto, beleza? Galera, voltando aqui com vocês, que é algo que muita gente se preocupa, é sobre a interface gráfica, igual eles nomeiam aqui como ambientes gráficos. E a maioria das distribuições, elas são muito diferentes das outras, muito. A questão da interface é o que mais muda no Linux. E aqui você tem uma opção de escolher. Por exemplo, prefiro uma interface de usuário similar ao Windows, ou seja, para quem está vindo do Linux, é do Windows, quer dizer, não vai ter nenhum problema ao passar para o Linux, ou por exemplo do macOS, você quer uma beleza mais grande, eu vou selecionar aqui o macOS, porque eu acho ele bem bonito, o sistema muito bonito. Então clico em continuar. Galera, depois que eu terminei de responder tudo, ele me deu diversas opções aqui, ó. Como vocês podem ver, muitas opções. E todas elas cumprem com o que eu selecionei lá, do que eu respondi. Mas uma que mais me chamou a atenção foi o Zorin OS, ó. Você pode ver que ele cumpre tudo e ele tem uma interface bem bonita. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu gostei muito desse sistema, então eu vou escolher ele e baixar ele. Você poderia escolher qualquer outro, galera, qualquer outro, por exemplo o Linux Mint. Se você tivesse gostado dele, olhado ele bem e se ele cumpre todos os critérios que você deu ao site, tudo de boa, você pode usar ele também. A instalação é praticamente a mesma de todos os Linux, não muda muito. Olha aqui, ó, o Linux Mint é um Linux muito famoso, muita gente usa e é um Linux bom, ou seja, ele cumpriu com todas as regras que eu descrevi para o site. Ou seja, você pode usar qualquer um desse aqui, ó, que ele vai cumprir exatamente o que você pediu. Beleza, galera? Então, simbora que eu vou usar o Zorin OS nesse vídeo. Galera, eu já estou no Zorin OS iniciado, eu não instalei no meu computador, ele está rodando numa live, ou seja, eu ainda não instalei o Linux. E esse é o primeiro ponto que eu gosto muito do Linux. Ele tem dessas, a distribuição Linux, você não precisa instalar ele para testar. Você pode muito bem conectar o seu pendrive bootável no computador, bootar e pronto, já vai abrir o sistema.
E, logicamente, tem um instalador aqui, ó, se você quiser instalar ele mesmo no computador. Porém, se você não quiser, você quiser testar, igual eu estou fazendo agora, você também pode fazer. É tudo livre, você pode fazer o que for, como se fosse um sistema instalado no seu computador. Só muda que a velocidade vai ser um pouco mais abaixo, por conta da entrada do pendrive, né? Então a velocidade é mais baixa do que um SSD. E bom, primeira coisa do Linux, eu creio que muitas pessoas vêm com essa dúvida, a questão de instalação de aplicativos. E cara, pelo menos no Zorin OS é a coisa mais fácil do mundo. Aqui a gente não precisa abrir o navegador, abrir um site aleatório e baixar um executável. Não, aqui é totalmente diferente. Você não mexe tanto com executáveis. Você mexe mais ou por comando ou pela própria loja do sistema, que pode ser muito bem do Zorin OS ou do Ubuntu, tanto faz. Cada distribuição normalmente tem a sua loja, tem a sua organização, mas a maioria funciona quase da mesma forma. Por exemplo, aqui no Zorin OS a gente já vem com o navegador instalado por padrão. E aqui é o Brave, que é um navegador ótimo. Não é, por exemplo, igual a Microsoft, que está com Windows 11 te enfiando o Microsoft Edge, que é horrível aquele navegador, tá ligado? E aqui, galera, é uma interface completinha, é o sistema todo polidinho, tudo funciona muito bem. Agora, por exemplo, eu quero instalar um programa. Eu venho aqui na loja de programas, que por incrível que pareça tem um nome bem descritivo que ela faz, né? Obviamente tem programas, e é apenas eu dar um clique nela, galera, e vocês vão ter uma loja imensa. Funciona mesmo como se fosse uma Play Store do celular Android ou, sei lá, a Apple Store do sistema iOS. Ou seja, é algo bem focado, sabe? Você não precisa ficar abrindo sites, abrindo coisas que não tem nada a ver até achar um programa. Você pode muito bem abrir a loja aqui e achar o que você procura. Por exemplo, eu vou usar um aplicativo de exemplo aqui. Aqui, galera, eu quis usar um programa bem simples que é o VLC. Por exemplo, se você fosse no Windows, você viria aqui, né, no navegador, que provavelmente seria o Microsoft Edge e não o Brave igual tá aqui agora. E sei lá, procuraria VLC. Ou eu digitei VC só, mas não tem problema. Porém, vocês entenderam, a gente abriria o site, baixava o executável e tudo mais. E aqui não, você vem na lojinha, pesquisa o aplicativo, que, cara, é muito difícil não ter o seu aplicativo que você quer aqui. E é só clicar nele e clicar em instalar. Simples assim. Você pode instalar aqui, inclusive até pode selecionar meio que da onde ele vem, se é do próprio Zorin OS ou do FlatHub, que é tipo uma Play Store 2.0. Tipo isso. É meio complexo de se entender. Se você quiser aprender mais a fundo aí, você pode pesquisar um pouquinho mais até para você entender como que o sistema funciona. Porém, cara, é muito incrível isso, você tem essa facilidade. Por exemplo, igual aqui você criou um aplicativo de torrent, apareceu aqui, você pode baixar e funcionar de boa no seu computador. E cara, é um sistema tão completo, e eu não tô falando apenas do Zorin OS, eu tô falando de todas as distribuições Linux. Obviamente, existe exceção, em tudo existe exceção, que algumas são ruins. Infelizmente, algumas são ruins, mas a maioria, a grande vasta maioria, são todas boas. Questão de personalização, cara. Eu vou até mudar aqui um pouquinho, ó, em configurações. E o Zorin OS ele não é tão modificado assim. Você tem mais uma interface assim, parecida com o Windows mesmo e não tem como modificar tanto, né? Mas vocês podem ver que mesmo assim já tem algumas coisinhas legais. Por exemplo, temos alguns wallpapers muito da hora, né? Coisa que infelizmente no Windows às vezes não tem. Ó, selecionei um wallpaper aqui. Deixa eu ver. Zorin Appearance. Vamos ver o que é isso. Galera, aqui tem meio que um painel de controles da vida para você personalizar o seu Zorin. Por exemplo, em temas aqui, ó, escolher o tema preto, que eu creio que a vasta maioria também usa esse tipo de tema. E olha aí, ficou bem legal. Efeitos, temos o modo gelatina aqui, olha como é que fica. Mano, muito legal, cara. E temos várias outras coisas. Por exemplo, na área de trabalho, tem como colocar lixeira. Tá vendo? Tem a lixeira aqui, ou tem como tirar também. De janelas, tem como você mudar mais coisas, interface mudar mais coisas, ou seja, muitas coisas. E bom, galera, uma coisa que eu não gostei no Zorin OS é exatamente isso aqui, ó. Se eu clicar na bandeira do Windows, ela vai abrir simplesmente esse menu aqui, eu nem sei o que é isso. E eu não gostei de maneira alguma disso aqui. E cara, o Windows, às vezes ele não deixa você modificar algumas coisas que já vem pré-definida no sistema, diferente do Linux. Por exemplo, no Linux aqui, eu consegui achar uma opção que desativa isso. Olha só. Se eu vim aqui, ó, e aqui, ó, tecla super esquerda, eu vim aqui e coloco Zorin menu. E olha só a mágica. É exatamente isso, galera. Esse é o ponto. Eu não gostei do sistema do jeito que ele veio e eu tenho a possibilidade de mudar. Coisa que não acontece em outros sistemas mais fechados. E isso
no Linux eu posso fazer. E não apenas isso, galera, não se limita só nisso. Você pode mexer em qualquer coisa do seu computador. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Por exemplo, a gente quer mudar as fontes do sistema. Você pode mudar a fonte inteira, tudo do sistema, tudo. Ah, cara, eu não gostei desse layout. Eu posso trocar. Tem esse aqui, vamos ver. Tem outros diversos aqui. Olha só como é que ficou. Ficou diferente, não ficou? Se você enjoou aí do seu padrão, você pode usar esse aqui. Ficou bem diferente. Eu gosto desse aqui, galera, mas tem outras pessoas que gostam desse. E aí que tá, você pode modificar do jeito que você quiser. Você pode mudar o sistema do jeito que você quiser. Você pode moldar ele para você. É isso. A proposta do Linux é essa. Um sistema feito para você. Entenderam? Você meio que pode modificar de tudo no sistema. E obviamente, galera, não existe mais aquele grande problema de instalar aplicativo que a gente tinha que abrir o tão temido terminal, que tem muita gente que morre de medo dele. E bom, galera, para você abrir o terminal tem que ser algo muito específico que você for fazer, cara, porque normalmente só usando o navegador, baixando o joguinho ali na Steam, muito dificilmente você vai utilizar o terminal. E se precisar também atualizar todos os aplicativos, é um comando simples, é tipo sudo apt update, tipo isso, é um comando muito pequeno, tá ligado? Você praticamente quase nunca vai usar essas coisas. E galera, é isso que o Linux é. E também temos a questão de games, e sim galera, aqui tem a Steam, você pode instalar Steam, inclusive na própria loja, você abre a loja aqui ó, e pesquisa Steam, que você pode baixar a Steam oficial, né, com todos os suportes para você estar instalando vários jogos aí no Linux, acredita cara? Então é muito legal mesmo cara. Tem a Steam aqui ó, e eu posso baixar ela. E galera, não é só isso. O Linux em si ele funciona praticamente quase todo em open source, ou seja, a maioria dos programas aqui é de código aberto. Não vai ter anúncio, não vão te pedir dinheiro, nem nada do tipo. E galera, uma coisa que eu queria pontuar também é o consumo desse sistema. É um sistema que consome muito pouco mesmo. Cara, não tá usando nada do processador, tá? Não tá usando nada, isso aqui é uma máquina virtual, tá ligado? Então não tá usando absolutamente nada, tá usando muito liso para ser uma máquina virtual. Então, imagine instalado num hardware mais antigo, vai rodar muito bem, cara. Muito bem mesmo. É um sistema leve e funcional, coisa que é ótimo para os usuários. Galera, sem contar que você também tem um LibreOffice aqui, que é praticamente o Office do Linux, tá ligado? Ele é totalmente open source e de graça. E aqui você tem tudo, apresentações, tudo, literalmente tudo. Temos até aqui alguns presets se você quiser usar. Por exemplo, esse aqui, ó, vou fazer um trabalho de escola. Você pode muito bem fazer por aqui. Olha aqui. Não é legal? Sei lá, escrever aqui qualquer coisa aqui. E é bem completo. Funciona da mesma forma. Da mesma forma. Você não vai ficar sem Office, sem seu PowerPoint, nada do tipo. Tá tudo aqui, cara. Você pode usar tudo. Inclusive aplicativos essenciais. Por exemplo, qualquer navegador que você quiser. Desde o Opera GX, que é o pior, até o Chrome, que é o melhorzinho. Tá ligado? Tem de todos. Todos. Até o Microsoft Edge mesmo tá aqui disponível no Linux. Você pode instalar ele tranquilamente. A gente também temos programas, por exemplo, de música. Por exemplo, Spotify tá aí, tá ligado? Deezer, vários programas, galera. Ou seja, para você não mudar pro Linux, é só se você não quiser mesmo. Se você quiser partir para um sistema mais leve, mais fluido, bem mais quadrado, com mais, como podemos dizer, menos ambição em querer pegar seu dinheiro e apenas te mostrar uma experiência de um sistema bom mesmo, vai de Linux, qualquer distribuição. Eu estou usando as OS aqui, mas você poderia muito bem usar o Ubuntu, o Elementary OS, qualquer sistema. Todos eles vão suprir a sua necessidade, provavelmente, a não ser que você faça algo muito específico no computador. Por exemplo, igual eu, que eu edito vídeo. Infelizmente no Linux a gente não tem alguns editores tão bons quanto no Windows. Então, às vezes eu fico meio preso no Windows por causa disso, edição de vídeo. Mas é algo que eu faço, então muito provavelmente você não faz isso, você mexe mais na rede social, mexe com algum documento, algo do tipo assim. Então o Linux é uma opção muito boa para você. Como eu disse, Linux não é só o Zorn OS, por exemplo, todos os sistemas, Android, iOS, todos os sistemas, a maioria deles usam Linux, que é um kernel,
Talvez a distribuição Linux para você não seja o Zorin OS, mas possa ser o Ubuntu, pode ser o Linux Mint ou qualquer uma outra. E é isso, galera. É isso que faz o Linux ser tão bom. Ele é moldável. Você não precisa baixar um sistema. Você pode baixar 10, 20 diferentes e testar qual cabe no seu bolso, qual é o melhor de todos, tá ligado? E no mais é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido meu ponto aqui, que o Linux não é um vilão, não é um sistema ruim. Você só tem que escolher o Linux certo, você tem que saber o seu sistema. E no mais, é isso, galera. Muito obrigado, falou, fui e tchau.